aí, pessoal, voltamos aqui à nossa jornada da aprovação. Galera, o que é que nós temos na nossa Constituição Federal? Liberdade de atividade artística, científica e intelectual. Acompanhe comigo, por favor. É livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Olha o termo para a sua prova, independentemente de quê? De censura ou licença. Galera, o que acontece? A nossa atual Constituição, promulgada em 1988, ela é denominada uma Constituição que é democrática, cidadã. Qual a importância disso, professor? Ela foi promulgada, ela foi elaborada após um período de quê? De exceção. Não é? Lá no regime militar, nós tínhamos o quê? Um controle do Estado, tá certo? Em relação ao quê? A essa atividade artística, científica e intelectual. Ou seja, anteriormente, nós tínhamos de fato o quê? Uma censura prévia. Com a nova ordem constitucional, com a nova Constituição de natureza democrática, de natureza o quê? Cidadã, eu posso exercer o quê? Livremente. Hoje, não é? A minha liberdade artística, científica e intelectual, sem qualquer tipo de quê? De interferência, de censura ou licença prévia. Galera, exemplo prático, não é? desse dispositivo. A questão das biografias não autorizadas. O que acontece? Em determinada situação, não é? Chegou ao Supremo Tribunal Federal, não é? A seguinte questão. STF, não é? Eu posso, antes da publicação da biografia não autorizada, não é? Verificar o que foi escrito pelo autor? Não. O Supremo entendeu que, nesse caso, nós teríamos o quê, pessoal? Uma hipótese de censura prévia. Então, galera, o que acontece? Eu posso exercer o quê? Livremente, não é? Essa minha atividade o quê? Artística, científica e intelectual. E aí, galera, nós partimos para a inviolabilidade de quê? Da intimidade e da vida privada das pessoas. O que acontece? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o quê? O direito à indenização pelo dano material ou moral que decorrente de sua violação. Ou seja, hoje, se eu tenho, galera, um dano à minha imagem, tá certo? Um dano à minha honra, constitucionalmente falando, tá certo? Eu posso, não é, exigir do autor, não é, uma reparação desse dano. Reparação de natureza o quê, galera? Pelo dano material ou moral. Vamos nessa. Meu povo, se tem uma coisa que a banca gosta, é justamente, dessa questão de quê? Da inviolabilidade do domicílio. O que acontece? A nossa Constituição prevê que a casa, é asilo inviolável do indivíduo. Primeiro ponto, galera. Aqui, para a nossa Constituição, eu tenho, não é, um conceito mais amplo de que domicílio. Porque esse termo aqui, casa, galera, você vai levar para a sua prova o quê? A extensão de quê? Do conceito de casa. Aqui, casa, não apenas eu tenho a referência o quê? A parte residencial, mas, por exemplo, o local onde alguém exerce uma atividade profissional, não é? Para a nossa Constituição, esse local também é protegido o quê? Pela inviolabilidade do domicílio. Ocorre que, galera, excepcionalmente, esse domicílio, não é? Sem o consentimento do morador, ele pode ser violado. É justamente isso que a banca examinadora, não é, vai exigir, vai cobrar de vocês. Pessoal, atenção, em quais situações o domicílio pode ser violado? Acompanhe aqui, Caso, galera, nas situações de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, galera, aqui, nessas três situações, flagrante delito, desastre ou prestação de socorro, não é? Essa violação pode acontecer a qualquer hora, independente, tá certo, pessoal, do horário, tá certo? Essa violação pode acontecer. Agora, pessoal, por ordem judicial, apenas durante o dia. Professor, me dê um exemplo. Galera, determinado juiz, né, juiz devidamente competente, expede, emite um mandado de busca e apreensão em determinado imóvel, tá certo? Em determinado local. O professor, nesse caso aqui, não é? Esse mandado de busca e apreensão, ele pode ser cumprido a qualquer horário? Não, não pode. Tem que ser o quê, galera? Tem que ser durante o dia. Então, flagrante delito,
desastre ou prestação de socorro, qualquer hora. Agora, cumprimento de ordem judicial, determinação judicial, tão somente, não é, durante o dia. Pois bem, aí, ó, nós temos aqui que é inviolável o sigilo de quê, galera? Da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Salvo, no último caso, atenção, minha gente, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma o quê? Que a lei estabelecer para fins, ó, de investigação criminal ou instrução processual penal. Aqui, galera, questão, abordagem praticamente certa na sua prova, não é? Concentra aqui, por favor. Aqui eu preciso diferenciar para vocês, ó, as situações de o conceito, a ideia de quebra de sigilo, ó, a quebra do sigilo telefônico e o que, pessoal? Ó, a interceptação telefônica. E a interceptação telefônica. Pessoal, em qual sentido? Quando eu falo em quebra do sigilo, olha a dica, eu tenho aqui um acesso ao passado. Professor, passado em qual sentido? Aqui, pessoal, não é? Ao quebrar o sigilo telefônico, eu terei acesso, por exemplo, às ligações que já foram realizadas, a duração dessas chamadas, ok? Já na interceptação, eu tenho o que, galera? Ó, presente. A interceptação telefônica, olha a dica, é estilo BBB. Professor, estilo BBB é estilo Big Brother Brasil em tempo real, tá certo? Com essa diferenciação, o que é que eu preciso para a minha prova? Quem é que pode decretar a quebra do sigilo telefônico? Ó, juiz, autoridade judicial e uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Ocorre que eu posso ter uma CPI, galera, no âmbito da União, no âmbito dos estados e no âmbito dos municípios. Professor, CPI municipal pode decretar quebra do sigilo telefônico? Não pode, galera. Tá certo? Apenas CPIs no âmbito da União e no âmbito dos estados, essas CPIs é que podem determinar o quê? Essa quebra. Agora, atenção, interceptação telefônica, apenas, eu disse o que, galera? Eu disse apenas o juiz. Professor, como é que aparece essa denominação aqui na sua prova? Galera, ó, quando eu tenho uma situação, uma providência que só pode ser adotada pela autoridade judicial, eu tenho o quê? O chamado princípio, ó, a cláusula de reserva de jurisdição. Aparecer na sua prova, cláusula de reserva de jurisdição é uma providência que pode ser determinada apenas, não é, pelo juiz. Lembrando que, não é, como tem lá no nosso dispositivo, não é, essas providências aqui só podem ser determinadas no âmbito de quê? De investigação criminal ou para instrução que processual penal. Aí vem a sua prova e pergunta, candidato, é possível a quebra do sigilo telefônico durante a persecução criminal? Opa, é. Por quê, galera? Na persecução criminal, eu tenho resultado, a junção, diríamos, da etapa, não é, de investigação, geralmente representada por um inquérito policial, e também de quê? Da fase processual, da ação penal, ok? Então vamos nessa. Aí, galera, o que acontece? Ó, além disso, não é, depois dessa possibilidade, nós temos o seguinte, ó, vamos lá. Liberdade de profissão, é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei o quê? Estabelecer. Relembrando, aqui eu tenho o quê, pessoal? Uma norma de eficácia o quê? Contida. Liberdade de informação, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Olha que coisa importante, quando necessário ao exercício profissional. Cuidado com esse dispositivo na sua prova, por quê? Nós estudamos, não é, nesse bloco de aula que, não é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o quê? O anonimato. Ocorre que, galera, tá certo? Quando, não é, o sigilo da fonte é importante para manter o quê? O exercício profissional, essa atitude aqui, essa conduta é admitida. Professor, me dê um exemplo. Vamos supor, eu sou jornalista, tenho lá a minha fonte.
Galera, todo jornalista tem lá o X9, não tem? Tem. Aí eu recebo a informação que em determinado município está ocorrendo, não é, um grande desvio de quê? De recursos públicos. Eu, jornalista, não é, com essa informação da minha fonte, vou lá e o que, pessoal? E publico essa notícia, essa informação, ok? Aí, vamos supor que o Ministério Público ajuiza uma ação civil pública de improbidade administrativa, ok? E lá no curso do processo, eu, jornalista, sou arrolado como testemunha do Ministério Público. Beleza? Beleza. Durante a audiência, o juiz pode, não é, exigir que eu indique, tá certo? Quem repassou essa informação pode? Não pode, porque essa informação, esse sigilo, ele é indispensável, ele é necessário para manter o quê? O meu exercício profissional, ok? Além disso, ó, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de que, pessoal, seu interesse particular ou, ó, galera, de interesse o quê? Coletivo ou geral, que serão prestados no prazo, não é, que a lei estabelecer, sob pena de quê? De responsabilidade, tá certo, galera? Ressalvadas aquelas, ó, cujo sigilo seja imprescindível o quê? A segurança da sociedade e do Estado. Pessoal, aqui eu tenho uma relação, não é, com o princípio da publicidade que está expresso lá no artigo 37 da nossa Constituição Federal. Em qual sentido, professor? Via de regra, todas as informações, tá certo? Tá certo? Todos os atos produzidos pelo poder público são dotados de quê? De publicidade. Porém, aqueles, pessoal, ó, que sejam indispensáveis à segurança da sociedade e do Estado, eles têm o quê, pessoal? Uma proteção, estão protegidos pelo sigilo, ok? Vamos lá. Liberdade de locomoção. Galera, olha o cuidado na sua prova. É livre a locomoção no território nacional. Atenção, minha gente, em tempo de paz. Isso é importante porque as bancas, geralmente, elas invertem esse termo. Elas falam que é livre a locomoção no território nacional a qualquer tempo. Não, tá certo? Essa liberdade é assegurada tão somente o quê? Em tempo de paz. Professor, em qual sentido? Vamos supor que o Brasil, tá certo, declara guerra a outro país, ok? Eu vou ter o quê? Eu, Estado brasileiro, posso ou não posso, galera, impedir que em determinado local ou em determinados locais não haja circulação de pessoas? Posso, porque nós estaremos em tempo de guerra, tá certo? E essa liberdade de locomoção pode sim tranquilamente o quê? Sofrer algum tipo de restrição. Ó, e aí, logicamente, quando nós falamos em que, galera? Em liberdade de locomoção, qual é o tema que nos vem à mente? A questão da prisão. Pessoal, hoje, o indivíduo no Brasil, ele pode ser preso basicamente de duas formas. Eu posso ter uma prisão em flagrante delito ou uma prisão que por ordem judicial. No caso da prisão em flagrante delito, tá certo? Por favor, não esquece que ela não depende de ordem judicial. Lá o Código de Processo Penal prevê que qualquer do povo pode e as autoridades devem prender quem está em flagrante, tá certo? Então, ó, prisão, restrição de quê? De liberdade, apenas em flagrante delito ou mediante o quê? Ordem judicial. Galera, outro ponto, tá certo? Que você não pode esquecer para a sua prova. Direito de reunião ou liberdade de reunião. O que acontece? A nossa Constituição Federal, ela estabelece alguns requisitos, algumas condições para que essa liberdade seja o quê? Seja exercida. Pessoal, ó, todos podem reunir-se o quê, galera? Pacificamente. Ou seja, aqui a Constituição Federal estabelece de fato, não é, o comportamento daquelas pessoas que irão participar de quê? Da reunião. Tem que ser uma reunião, ó, galera, pacífica, sem armas, ó, em locais abertos ao público, e aí vem a questão da sua prova. Independentemente de autorização. Professor, então quer dizer que para que eu possa exercer esse meu direito, para que eu possa exercer essa minha liberdade, eu não preciso de autorização do Estado, é? Não, não precisa. Ah, então, em nenhum momento o Estado participa, não é, dessa situação? Participa. Observem. Eu não preciso de quê? De autorização. Mas a nossa Constituição Federal exige o quê, galera? Ó, prévio aviso o quê? Autoridade competente.
Porque, professor, a nossa Constituição exige o prévio aviso por um motivo muito simples, para não frustrar o que, galera? Uma outra reunião anteriormente o que? Convocada para o mesmo local. Então, a galera recapitulando, direito de reunião tem que ser, essa reunião tem que ser pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, não precisa de autorização, mas precisa de quê, galera? De aviso prévio. E aí, ó, atualizando vocês, não é? Nós temos aqui como referência, ó que massa, galera, a marcha da maconha. O que acontece? Algumas pessoas, não é, favoráveis à legalização da maconha, resolveram o quê? Fazer uma manifestação, uma reunião. Pergunta, a realização da marcha da maconha, tá certo? Seria um exercício da liberdade de manifestação, seria um exercício do direito de reunião ou, de repente, uma apologia ao crime? O STF, olha aqui, galera, o Supremo Tribunal Federal, não é, entendeu que, na verdade, a realização da marcha da maconha, não é, representava o quê? Um exercício da liberdade de reunião e de manifestação de expressão. Então, autorizou a marcha da maconha, só que estabelecendo o quê? Algumas condições, alguns requisitos, ok? Avante, guerreiros! O que acontece, pessoal? Ó, outro tópico indispensável para a sua prova, direito de associação. Primeiro ponto, galera, o que é que eu não posso? O que é que a Constituição veda, proíbe? Primeiro, eu não posso ter associação de caráter paramilitar e eu não posso ter o quê? Interferência do Estado no funcionamento e na organização de quê? De uma associação. Então, observem aqui, ó, pessoal, que se aparecer na minha prova a possibilidade, tá certo, de uma associação de caráter paramilitar, e tem o que, galera? Errado, não pode. Além disso, olha que interessante, vamos supor que a prova, não é, afirma no item que o Estado pode, galera, interferir no funcionamento, na organização, na criação da associação. Pode, galera? Não pode. Então aqui, ó, sendo vedada a interferência, o quê? Estatal em seu funcionamento. Professor, eu, indivíduo, posso ser obrigado a participar de uma associação? Não, em hipótese alguma. Eu tenho, galera, a liberdade de, se for o caso, entrar ou não na associação, de permanecer ou não na associação e justamente de sair dessa associação quando eu bem entender. Até porque nós estamos falando de quê, galera? De uma liberdade prevista no artigo 5º. Ocorre que, olha que interessante, não é? Toda associação, ela possui, galera, ela possui uma finalidade ou finalidades previamente definidas. Quando uma associação, ela apresenta, por exemplo, um desvio da sua finalidade, eu, Poder Judiciário, posso sim o quê? Intervir. Desse modo, uma associação, tá certo? Quando ela não atende a sua finalidade, quando ela apresenta um desvio de finalidade, por exemplo, ela pode ter as suas atividades suspensas ou ela pode ser o quê? Dissolvida. Galera, atenção, ó, olha que interessante. Quando eu falo em suspensão, olha a dica para a sua prova, anota isso aí. Quando eu falo em suspensão, eu falo em algo que? Provisório. Ou seja, quando a suspensão, não é, da associação é determinada, temporariamente, provisoriamente, ela não pode o quê? Exercer as suas atividades. Quando eu falo em dissolução, aí é diferente. Na dissolução, galera, eu tenho o quê? Eu tenho algo definitivo. Quando uma associação ela é o quê? Ela é dissolvida, ela não vai mais o quê? Poder, não é? Definitivamente exercer o quê? As suas atividades, ok? Tem essa diferença para a minha prova. Qual o ponto em comum? Em ambos os casos, galera, seja na dissolução ou na suspensão, em ambos os casos, eu preciso de quê? De ordem judicial. Aqui, mais uma vez, nós temos o quê, galera? Não é? A ideia da cláusula de reserva de jurisdição. Ou seja, aqui, pessoal, não é? A dissolução e a suspensão, ambas as providências só podem ser determinadas pelo Poder Judiciário. Ah, professor, tá beleza? Está. Com uma diferença vital para a sua prova. Vocês já sabem que para dissolução e suspensão, ordem judicial. Beleza? Beleza. Galera, como na dissolução eu tenho algo definitivo, olha que interessante, aqui
eu tenho que ter uma decisão judicial, uma sentença judicial transitada em julgado. Aqui eu preciso de quê? Do trânsito em julgado, tá certo? Dessa sentença. Ô professor, qual a ideia de trânsito em julgado? Quando, não é? Daquela decisão, daquela sentença, eu não tenho mais a possibilidade de quê? De interpor recurso, tá certo? Então, dissolução, trânsito em julgado. No caso da suspensão, olha aqui, galera, no caso da suspensão, como é algo provisório, tá certo? Precisa de decisão judicial? Precisa. Só que aqui eu não necessito, galera, do trânsito em julgado. Beleza? Então, pessoal, por favor, anotem essas informações porque elas são indispensáveis para a sua prova. E vamos lá, rumo à aprovação.